Todos acharam aí? Versão NVT, tá, Serginho? É o Serginho, não é a... Glória a Deus pela sua vida. Amados, 2 Coríntios 11, do 1 ao 6. Vamos iniciar a leitura aqui, nós vamos ler até o versículo 6. E depois a gente vai diluindo essa palavra. E o Senhor venha trazer a cada entendimento, a cada palavra, que Ele venha nos usar nessa manhã e me usar nessa manhã, para cada palavra que for lida, cada versículo lido aqui, que Ele traga algo novo para nós, amém? No versículo 1, ele já começa dizendo assim: espero que vocês suportem um pouco mais a minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo. Versículo 2: pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como uma noiva pura e um único marido, Cristo. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhe diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que anunciamos, um espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferente daquela que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior a tais superapóstolos que ensinam essas coisas, pois posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês, de todas as formas possíveis. Aqui é uma leitura que todos já conhecem. O apóstolo Paulo vem trazer essas palavras à igreja de Corinto, E aqui nós identificamos que o apóstolo Paulo, ele chega a usar a palavra insensatez ou insensato, que tem um mesmo sentido de louco. Ele precisa levantar a sua voz, como ele está fazendo aqui nessa carta, aquele povo, porque existia naquele momento falsos profetas se levantando quanto à igreja. E se existiam falsos profetas se levantando, e ele estava com essa preocupação, é porque também existiam pessoas na igreja dando ouvidos a essas palavras desses falsos profetas. E aí ele precisa ser mais rígido, ele precisa levantar a sua voz, ele precisa ser até insensato, chamar até o ponto de ser louco. Eu imagino as palavras que ele deva ter usado aquele povo, a sua igreja. Ele sentiu a atmosfera, ele sentiu o clima e percebeu que se ele não se levantasse, se ele não tivesse braço forte, punho firme ali naquele local, as pessoas se desviavam, iam se desviar. E ele tinha uma responsabilidade, ele precisava levar a igreja virgem e pura quando a volta de Jesus Cristo. E hoje em dia essas coisas não mudaram, continuam acontecendo, continuam se levantando falsos profetas contra a igreja do Senhor. O que nós precisamos é nos posicionarmos e levantarmos a nossa voz, levantarmos a nossa bandeira e não se vergonhar. Nós somos cristãos, e aquele que se levantar contra a igreja, você se levante também contra essa pessoa. Não se cale, não deixe que envergonhe a igreja, não deixe que as pessoas defamem o nosso Cristo Jesus.
Afinal, não foi à toa que ele morreu naquela cruz por nós. Afinal, não foi à toa que ele passou por tudo que passou. Hoje em dia, eu acredito que nós não suportaremos, não ia suportar, na verdade, tudo isso que naquele tempo acontecia. Falsos profetas se levantaram, a igreja estava sendo perseguida, e as pessoas, mesmo assim, na verdade, Paulo, mesmo assim, se levantava sem medo, ao ponto de entregar a sua própria vida pela igreja, ao ponto de desafiar aquelas pessoas que naquele tempo não era fácil. A pessoa que se levantava e levantava a sua bandeira, que é cristão, a pena dele não era só uma palavra, era a morte. E as mortes, vocês já conhecem a palavra, vocês sabem exatamente. Nós temos hoje só 2 visitantes, eu acredito que eles também já conheçam o Evangelho. Então eu acredito que Deus trouxe uma palavra para a igreja hoje, realmente. Éramos nós que deveríamos estar aqui nessa manhã mesmo e ouvindo isso tudo que Ele preparou para nós. E a morte naquele tempo eram mortes cruéis. Cabeças rolavam, eram cortados com um serrote de cima para baixo. Aquelas pessoas que diziam que eram cristãs, ela era jogada no caldeirão lá com óleo quente. E aí eu pergunto à igreja, será que se passarmos por coisas até 10%, nem 10%, 1% daquele povo vivia, será que nós suportaríamos isso tudo? Hoje em dia, a gente passa pela rua, dá uma topada numa pedra, você já nega Jesus. Uma pessoa passa no trânsito e fala uma palavra para você lá, você ou te fecha no trânsito, e a gente já sai da graça. Será que se acontecesse isso conosco, o que você faria, o que nós faríamos? Uma coisa tão simples, uma fechada no trânsito. O que sairia da sua boca para aquela pessoa que fez isso com você? Amados, nós precisamos nos levantar, precisamos honrar tudo que Cristo fez na nossa vida. E nessa manhã nós vamos entender um pouquinho mais do que é o Evangelho e o que nós precisamos suportar para que a igreja não seja envergonhada. Vamos dar uma diluída aqui. No versículo 1. Na verdade, Paulo se exalta à igreja de Corinto para se defender dos falsos profetas. Ele se gloria para se impor e para proteger a igreja. Coloca para mim, filha, lá no versículo 2 Coríntios, capítulo 10, 8 e 9, por favor. Pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria da autoridade do Senhor que nos deu. Mas nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-los. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é minha intenção assustar vocês com minhas cartas. Versículo 10. Pois alguns dizem, as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas. Mas em pessoas ele é fraco e seu discurso de nada valem. Então o apóstolo Paulo se levanta contra os falsos profetas e ao mesmo tempo eles se dirigem e dizem que Paulo é um ótimo homem, mas as suas cartas são verdadeiras, as suas falas são boas, mas as suas práticas não são verdadeiras. As suas práticas não condizem com aquilo. Por isso ele precisa se levantar, por isso ele precisa ser mais enérgico e usar palavras mais duras com a igreja,
para que aqueles falsos profetas não consigam capturar com as suas palavras e com as suas falas aos cristãos daquela igreja naquele momento. E no capítulo 11, no versículo 1, ele diz: espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Por favor, continue a ser paciente comigo. Paulo diz que é insensato, pois está se gloriando, e ele sabe que a glória não é dele. Ele sabe que a glória é de Deus. Mas naquele momento, ele precisa fazer isso. Naquele momento, ele precisa ser mais enérgico com aqueles falsos profetas, porque ele tem uma responsabilidade de levar a igreja pura e virgem na volta de Cristo Jesus. Essa responsabilidade não vem, hoje em dia, ela não vem somente do pastor. Essa responsabilidade está na vida de cada um de nós. A cada um de nós temos essa responsabilidade. Ah, pastor, mas eu não sou um líder de célula, eu não sou pastor. Mas você é um pai, você é uma mãe. E o que você tem levado aos seus filhos? Qual é o conhecimento? Qual é a palavra que você tem entregue aos seus filhos, aos seus familiares que ainda não conhecem a Cristo Jesus? Ou você se levanta mostrando o cristianismo, mostrando a palavra de Deus aos seus familiares e aos seus filhos, e discipulando a ele a todo dia, com energia, e dentro da palavra do Senhor, ou esses falsos profetas que estão aí fora, levarão palavras e vão sussurrar no ouvido dos nossos familiares. E a cada dia, eles vão conhecer palavras falsas e mentirosas que estão pregando do Evangelho de Cristo Jesus. No versículo 2, ele continua dizendo: pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi com uma noiva pura a um único marido, que é Cristo. É o zelo que Paulo está tendo com a sua igreja, um cuidado, uma preocupação. Quando ele fala virgem e pura, ele está se comparando com os casamentos do Antigo Testamento. Como era feito isso? Vamos dar uma viajada aqui para a gente ter um entendimento melhor. Como era feito isso? Nos casamentos do Antigo Testamento, o pai tinha uma filha que ela era prometida a um homem. Todos já conhecem, todos sabem como é que é isso, mas a gente vai precisar relembrar. Ela é prometida a um homem, e aquele pai, ele tem a responsabilidade de entregar a sua filha virgem e pura àquele homem. E todos nós sabemos que se ele não fizer isso, se ele não entregar a sua filha virgem e pura, aquela pessoa, no dia de se deitar, depois do seu casamento, ele poderia falar para todo mundo, ou levar, a gente vai ler aqui essa passagem também, aos conhecedores da lei, que ele foi enganado. A pessoa que foi levada a ele, ela não era pura e não era virgem. E aí a gente vai entender um pouquinho mais, mas qual era a prova que os pais tinham nesse tempo? Assim que a sua filha se deitava e tinha relações sexuais com o seu marido, que foi prometido, o pai recolhia o lençol, que era a marca que ficava naquele lençol do sangue derramado, para que se esse homem se levantasse contra ele, dizendo que ele foi enganado, ele teria uma prova. Eu me esforcei, eu me dediquei e entreguei a minha filha, virgem e pura. Essa mesma dedicação é o que o Paulo está fazendo com a igreja de Coríntios. Essa mesma dedicação é o que nós precisamos fazer com a igreja de hoje. O apóstolo Paulo, ele está tratando a igreja como um pai trata da sua filha, levando a igreja virgem e pura para a volta de Cristo Jesus.
existe um cuidado muito grande. Para que não fique nas nossas palavras, na minha palavra, na verdade, vamos colocar lá em Deuteronômio 22, do 13 ao 11. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Vamos fazer um culto junto? O sono já passou, né? Passou ou não passou? Passou nada, ninguém reagiu. Acharam aí? 22. Glória a Deus, já está até ali no telão. Versículo 13 ao 19. Só precisa eu aqui me identificar aqui. Bom, achei. Vamos lá. Se um homem se casar com uma mulher e depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente a conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da sua filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: dei minha filha em casamento a esse homem, e agora ele a rejeitou. Acusou de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade da minha filha. Então os pais estenderam o lençol da filha diante das autoridades, e eles pegaram o homem e o castigaram. Também lhe aplicaram uma multa de 100 peças de prata que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente da conduta vergonhosa uma virgem de Israel. Ela continuará a ser esposa do homem, e ele jamais se divorciará dela. É uma passagem que eu acabei de falar com vocês sobre a conduta, sobre a responsabilidade desse pai e levar a dignidade, a honra da sua filha até o final e entregar ela virgem pura. Esse cuidado é o que o Paulo tem com a igreja do Senhor. Esse é o cuidado que nós precisamos ter todos os dias. Uma responsabilidade que eu já falei que não só vem minha e dos pastores ou da liderança da igreja, mas a cada um de nós. Uma responsabilidade que o apóstolo Paulo precisa ser tão enérgico nas suas falas e nas suas palavras ali com esse povo, porque ele sabe, e nós sabemos também a responsabilidade de nós, de liderança e da igreja, de levar essa igreja pura. Se nós abrirmos a palavra do Senhor lá em Ezequiel 34:7, se você tem essa responsabilidade, quando você lê esses versículos, que está em Ezequiel 34:7 ao 10, glória, já está ali na tela. Se você tem essa responsabilidade em levar a palavra de Deus a cada um da sua casa, ou dos seus familiares, ou de quem você encontrar na rua, essa responsabilidade está nesses versículos, que eu acho que é tão grave, tão pesada, se você não cumprir essas palavras, que só em ler você dá vontade até de chorar. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram o meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores,
Não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmo e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: agora consideram vocês pastores meus inimigos, e os responsabilizarei pelo que aconteceu ao meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando o meu rebanho, e o que continue alimentando a si mesmo. Livrarei o meu rebanho da sua boca. Minhas ovelhas não serão mais as suas presas. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como, acho que foi até ali, né? Serei como um pastor que busca os rebanhos espalhados, encontraria. Vocês leram comigo aqui, ouviram aqui as palavras do Senhor. Com aqueles que não têm a responsabilidade de levar o evangelho ao próximo. Ele fala aqui os pastores. Mas cada um de nós temos essa responsabilidade. Não podemos deixar esse fardo somente para o pastor. Não precisamos deixar esse fardo somente para a liderança. Apesar de que foi a ele que o pastor confiou as suas ovelhas. Quando nós recebemos essa unção aqui no altar, que o óleo foi derramado sobre a minha cabeça, sobre a cabeça da minha esposa. Eu não sei se vocês estavam aqui no dia, mas foi de um temor e de um tremor tão grande que eu não consegui ficar de pé. Tamanha responsabilidade, esse versículo veio na minha mente, a responsabilidade que eu teria naquele momento, naquele dia. Não só eu, mas acredito que todos os pastores que foram ungidos naquele dia tiveram os mesmos pensamentos e as mesmas responsabilidades que eles iam carregar para o resto da vida. E eu carrego até hoje. Não me envergonho, sempre levantarei essa bandeira, sempre me levantarei com os falsos profetas. Assim eu creio que a cada um de vocês precisam fazer. Não deixe que envergonhe o evangelho. Não permita que Satanás venham trazer palavras nos ouvidos de vocês. Não empreste os ouvidos de vocês a esses falsos profetas. A melhor coisa para inibir ou para não deixar que essas coisas entrem na nossa mente é guardar o seu coração. Guarde o seu coração no Senhor. E como é que nós guardamos esse nosso coração? Nos protegendo das falas que vão falar, que vão soltar nos nossos ouvidos com palavras de que isso é demais, você não precisa disso. Para que estar num culto presencial? Para que ir todas as quartas e domingos ao culto? Para que célula? Para que isso tudo? Essas palavras a gente precisa guardar o nosso coração. Isso é inibindo, não deixando que ele venha trazer nos nossos ouvidos essas falas. E também os nossos olhos. Porque quando nós olhamos e ouvimos, essas coisas vêm ao nosso coração. E nós precisamos nos guardar cada dia mais desses falsos profetas e dessas pessoas que estão nos levantando. Estão se levantando contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar? Essa é a responsabilidade que nós temos a cada dia. No versículo 3, deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Fecha a porta aí para esse glória a Deus não sair. O pessoal fica com sono mesmo, né?
Isso é espiritual, tá? Fique ligado, galera. Fique atento. Nós estamos passando um reencontro com Deus lá. E Satanás não está nada satisfeito com tudo isso que nós estamos fazendo. Todos os dias nós nos levantamos contra ele e precisamos nos levantar contra ele. E ele não está satisfeito com isso, ele está furioso. Mas isso aí não faz diferença para quem está em Cristo Jesus. Cada vez mais que ele se levanta, eu acredito que a queda vai ser maior. Cada vez mais que ele se levanta, quanto maior é a queda. É verdade ou não é? Vamos aqui, que minhas vistas aqui já não estão conseguindo enxergar mais nada ali. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. O que eu falei agora, gente, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente? Através dos seus ouvidos. Emprestou, deixou. Algum momento ali ela estava fraca. Em algum momento ali ela se distraiu. E aí a serpente veio e lançou algumas falas no seu ouvido. E mesmo com todo o seu argumento que ela teve, a serpente foi capaz de deixar uma palavra que acabou trazendo a queda de Eva. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui, lá em versículo... A mente corrompida pelo diabo, com coisas agradáveis aos seus olhos. Falsos ensinos corrompem as mentes. No versículo 4, coloca aí para mim, por favor. Deixa eu ver se eu consigo me achar aqui, que é mais fácil do que ir para ali. Vamos lá. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhe diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daqueles que anunciamos, ou o espírito diferente daqueles que vocês recebem, ou as boas novas diferentes daquele que vocês creram. Todos os dias se levantam pessoas contra o Evangelho e vocês estão vendo a cada dia a luta que os pastores têm aqui nesse lugar, a luta que o pastor Alexandre guerreia todos os dias, não só ele, mas também os outros pastores, com pessoas que saem da igreja, e ao saírem da igreja elas continuam falando coisas que não agradam a Cristo Jesus. Pessoas que saem da igreja e continuam falando porque foram confrontadas nesse lugar. Que na verdade essas pessoas queriam ouvir coisas que saciasse o seu ego, saciasse a sua vontade. Na verdade essas pessoas queriam um conforto. E aí quando elas são confrontadas, quando a palavra do Senhor é diluída nesse altar e é a palavra verdadeira e genuína, essas pessoas não conseguem ficar. E elas não vão conseguir. Aí elas saem e se levantam. E hoje em dia é muito fácil se levantar contra a igreja. Hoje em dia é muito fácil. As redes sociais estão aí. E a fala é livre. Qualquer pessoa entra lá no seu Instagram, no seu Facebook, escreve e fala o que quer. E da maneira que quer. Por isso a luta todos os dias aqui. Essas pessoas são confrontadas e elas não vão aguentar. E não tem como aguentar. Até o momento que elas realmente conhecerem o Cristo Jesus verdadeiro e genuíno e praticarem a palavra de Deus, essas pessoas vão retornar. Na verdade, elas estão sendo enganadas. Emprestaram os seus ouvidos e com isso se desviaram e afastaram.
É muito fácil ouvir as palavras desses falsos profetas que estão se levantando, porque eles vão trazer coisas boas, coisas doces, coisas que vão agradar a nossa alma. Para que estar no culto de manhã, dorme um pouquinho até mais tarde? Para que? Por que não posso beber? Por que eu não posso tomar uma cerveja de manhã ou de tarde ou de noite no meu fim de semana? Essas pessoas, elas se enganam, porque se essas pessoas dizem que elas podem beber, elas podem consumir bebida alcoólica, que não tem problema nenhum, esses falsos profetas, na verdade, por que eles não colocam uma mesa em frente ao seu portão e abram a sua garrafa de cerveja lá e mostrem para todo mundo que está fazendo isso? Na verdade, eles conhecem a palavra de Deus, eles só não querem praticar. Por que não fazem isso? Mas não, ele fala, não, não tem problema, eu estou só dentro da minha casa, ali escondido, não tem problema. Está escondido, está em pecado, está em oculto, e nada fica oculto aos olhos do Senhor. Não tem como, não tem como. Você pode se esconder, você pode tentar encontrar um conforto para alimentar a sua alma. Se você está querendo esse conforto alimentar a sua alma, é porque o seu espírito está desnutrido da palavra do Senhor. Quando a gente fala assim, você procura, se desvia da aparência do mal, corra. Essas pessoas, eu até concordo com essa fala, se desvia, e corram na palavra da palavra do maligno. Corra daquilo que a tua alma está saciando e está querendo. Se afaste daquele pecado que um dia te pegou. Mas eu também entendo que, em vez de você só correr da aparência do mal, busque a palavra do Senhor. Porque quando você busca a palavra do Senhor, o mal não tem como te alcançar. Então você não precisa ficar o tempo todo correndo do mal, correndo do pecado. Basta você buscar a palavra de Deus. Basta você buscar uma intimidade mais com o Senhor. Basta você levantar todos os dias e fazer o seu devocional. Porque se você fizer isso, não tem como Satanás te alcançar. Não tem como. Eu entendo que se você já sofreu por uma abstinência de uma bebida, de uma droga, você não vai ficar frequentando um bar. Você não vai ficar passando em frente a uma boca de fumo. Mas em vez de ficar só correndo desses lugares, você precisa buscar o Senhor. Na verdade eu falo você, mas somos nós. Todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos salva, é a palavra que traz luz para esse ambiente. E o que nós estamos sendo alimentados todos os dias aqui, agora recentemente, é da palavra do Senhor. Nós tivemos agora há pouco tempo o pastor Alexandre falando sobre a lamparina, sobre a luz. É essa luz, é essa palavra. Coloque a luz no local mais alto, para que as pessoas que ainda não conheçam a palavra, que não tenham essa luz, possam também usufruir da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Precisamos ser esse holofote de Cristo na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem. Precisamos ser esse holofote na escuridão. Enquanto nós não se levantarmos e levar a luz àquela escuridão, as pessoas ainda vão continuar naquele lamaçal. E eu falo para você, se você não fizer isso, todos aqui conhecem a palavra. Se você não fizer isso, você não é mais inocente. Se você não fizer isso, o sangue derramado vai ser cobrado de você. Como nós lemos aqui em Ezequiel. O Senhor diz: eu tenho vocês como meus inimigos, porque vocês não apacentaram as minhas ovelhas, não buscaram aquele que estavam na treva,
não levaram luz à escuridão. Vocês têm entendimento de como é grave isso? Como é grave você ouvir o Senhor diz: eu tenho vocês como meus inimigos? Cara, eu acho que nós precisamos meditar mais nessa palavra e nesse ensinamento. E nós precisamos ter a cada dia o temor e o tremor da palavra de Deus. Só assim nós não vamos nos cansar de alimentar e levar uma palavra àqueles que ainda não conhecem. Só com temor. Só com temor. Por que nós que somos casados, permanecemos casados? Porque nós temos o temor a Deus. Eu entendo que se você não tiver esse temor a Deus, você trai a sua esposa. Mas se você tiver esse temor a Deus e essa responsabilidade de um sacerdote na sua casa, você jamais vai desviar os seus olhares para outros lugares e para outras pessoas. Para isso, você precisa buscar mais. Para isso, você precisa ler mais. Para isso, você precisa se santificar mais. Glória a Deus. Essa palavra não é, vamos botar assim, boa de se ouvir, né? É um pouquinho dura, mas precisa ser. Precisa ser. Naquele tempo o apóstolo Paulo se levantou com esses falsos profetas, e hoje não é diferente. Se não nos levantarmos, esse mundo vai nos engolir a cada dia. Se não nos levantarmos, cada dia mais essas pessoas estão procurando os seus direitos e os nossos vão ficando esquecidos. Cada dia mais eles vão levantando uma lei diferente para que eles possam alcançar a sua liberdade, que eles dizem. Não teve um bom tempo atrás, eu me deparei com uma pessoa utilizando o banheiro da igreja, feminino, e ele era masculino. E aí um líder me chamou: pastor, na verdade não era um pastor, tem uma pessoa usando o banheiro, e não é menina, é homem. Falei: não é possível. Eu aguardei ali e fiquei esperando ele sair. Era o banheiro feminino, não tinha como entrar. Eu pedi a menina: vá lá. Ela: não, está trancado. Está trancado no banheiro. Então bate lá e pede para ele sair. Aí ele saiu. Quando chegou ali, eu abordei. Na verdade, eu orei até ao Senhor para que, quando ele saísse dali, eu tivesse a mansidão e o domínio próprio, né? E aí eu falei assim: ué, por que você entrou no banheiro feminino? E ele tentou falar que era feminino, era mulher. Eu falei assim: então você me presta a sua identidade, que eu quero dar uma olhadinha. Ah, por que você quer a minha identidade? Não, só quero comprovar se você está entrando no banheiro feminino. Você gostaria que sua filha estivesse lá dentro e um homem entrasse lá no banheiro? Cara, ele se levantou de uma certa forma ali e ficou revoltado. Ele falou que ia processar a igreja, ia me processar. E aí falou assim: eu tenho os meus direitos. Que direitos são esses? Os direitos dele é porque o justo se cala. Esses são os direitos, eles se levantam, porque o justo, de vez de se levantar, ele se cala. Eu falei assim: vou te falar uma coisa, os seus direitos você procura lá fora, aqui os direitos é do Senhor. Ele usou uma outra palavra que eu não estou me relembrando agora aqui, mas ele tentou alegar que pelo direito, foi a lei. A lei me garante, a lei permite que eu use o banheiro feminino. Eu falei assim: a lei dos homens te permite, mas a lei de Deus diz que homem é homem e mulher é mulher. Então você pode sair daqui, você pode processar, procura os seus direitos, mas aqui dentro da casa do Senhor, você vai ter que respeitar. É isso que acontece, os falsos profetas se levantam quando o justo se cala. E se não se levantasse ali naquele momento, ele ia entrar novamente e ia continuar fazendo o que ele estava fazendo lá dentro, que eu nem sei o que era.
Mas só em entrar um homem no banheiro feminino já está errado. Pessoal, precisamos nos levantar a nossa voz contra esse povo. A cada dia mais essas letras vão aumentando. Já deve estar chegando lá na letra Z. São os direitos que a lei está entregando para eles de bandeja. Mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. E a lei do Senhor, ela é pura e verdadeira. Não tem jeito, não tem jeito. Aqui dentro, não vão fazer bagunça na casa do Senhor. Aqui dentro, a ordem vai ser mantida. E lá fora, somos nós que precisamos levar a ordem do Senhor. Nós precisamos levantar para essas pessoas. Eu entendo que essas pessoas são cativas. As suas mentes são cativas. Essas pessoas estão acorrentadas. Essas pessoas já estão na escuridão. E elas só vão conhecer a luz quando nós nos levantarmos. Quando nós abrirmos a Bíblia e levarmos a palavra do Senhor para eles. Enquanto nós se calarmos, cada dia mais as trevas vão assumindo e vão tomando conta. E com isso, não acha que não é contigo. É conosco mesmo, é conosco. Nós temos filhos. Nós temos família. E se nós não se levantarmos, essas pessoas vão, através de Satanás na vida deles, vão alcançar os nossos familiares, vão alcançar o ouvido e o coração deles. Amém? Vamos continuar? Ainda está cedo, né? 10h26. Obrigado, Michel. Glória a Deus. Parece que a igreja está acordando. Versículo 5. Uma outra observação aqui, que eu anotei e já ia passar. É com a liderança da igreja. Líderes estão abrindo portas em suas células para que esses falsos profetas se levantem e falem. Você precisa se levantar, líder, ou co-líder, ou discípulo que estiver na tua célula. Esses falsos profetas que se levantarem tentando distorcer a palavra do Senhor, você precisa ser enérgico da mesma forma que Paulo está sendo com a igreja de Corinto. Não permita que essas pessoas venham distorcer a palavra do Senhor na célula onde você frequenta. Seja enérgico. Quem já fez o TLC conhece e sabe os procedimentos que você precisa fazer. Você sabe o que você precisa fazer para inibir essas pessoas de trazerem a palavra distorcida na tua célula, ou aonde você estiver. Principalmente quando eu estou falando em célula, é porque existe uma residência, existe um lar, e ali aquele lar, essa pessoa, se não tiver de acordo com a palavra de Deus, ele precisa ser exortado, precisa ser chamado a atenção. E se mesmo assim ele continuar, depois de ser chamado a atenção, você precisa chamar uma testemunha e adverti-lo novamente. E mesmo assim, se ele continuar, você tem o direito de convidá-lo a se retirar. Porque ele não está no local público, ele está na sua residência. Uma casa onde habita uma família, uma casa onde habita o Espírito Santo de Deus. Não permita, líder, ou discípulo, ou seja lá quem for, aonde você estiver, que essas pessoas se levantem e tentam distorcer a palavra de Deus. Se você permitir isso, o sangue será cobrado das suas próprias mãos, esse sangue derramado. Versículo 5. Glória a Deus. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas.
Aqui no versículo 5, Paulo faz uma misericórdia, ironia aos falsos profetas, chamando eles de superapóstolos. Ele precisa se defender de alguma forma. Paulo diz à igreja que não é inferior a esses falsos apóstolos. Assim eu digo, vocês não são inferiores a esses falsos apóstolos. Vocês têm conhecimento da palavra, vocês têm o conhecimento da Bíblia. E essas pessoas não podem se levantar contra a igreja. A cada dia mais, vocês precisam buscar e se levantar contra essas pessoas. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz: posso até não ter técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. Não pode ter uma boa fala, não pode ter uma pronúncia perfeita da mesma forma que alguns têm, mas vocês têm o conhecimento, vocês conhecem a palavra de Deus, vocês têm o Espírito Santo de Deus dentro de vocês, um Espírito Consolador, um Espírito verdadeiro, um Espírito fortalecedor. Por isso você não pode fraquejar, por isso você não pode permitir que essas pessoas se levantem. As pessoas criticavam a carta de Paulo, dizendo que ela é boa, mas as suas práticas, as suas falas eram boas e fortes, mas as suas práticas não eram. Como não eram? Se o apóstolo Paulo, esse homem incrível, a qual eu sou apaixonado, e acredito que a maioria das pessoas aqui que leram e conhecem essa palavra, sabe que o apóstolo Paulo não foi um homem de brincadeira, não foi um homem que brincou com o evangelho. Antes ele era Saulo, não conhecia a palavra, até o dia que a luz chegou até ele. E antes dele conhecer a palavra, ele era intenso em tudo que ele fazia. Era ou não era? A intensidade dele era tão grande. Se falasse assim, mata o cristão, ele ia lá e matava. Vamos perseguir aquele grupo ali que estão trazendo a palavra, estão trazendo a luz para aquele pessoal. Vamos lá e vão matar todo mundo. Ele ia lá e matava. Era intenso. Mas por que ele era intenso? Ele ainda não conhecia a palavra, então ele achava que aquilo ali era certo. O que ele estava fazendo era correto. Mas quando a luz chegou, aquela luz que colocou até uma cegueira nele, aí sim, assim o evangelho entrou. E a partir daquele momento, ele não mudou. Quer dizer, ele mudou as suas práticas, mas a sua intensidade continuou. A sua intensidade continuou da mesma forma que ele perseguiu aos cristãos. Depois que ele se converteu, ele continuou levando a palavra de Deus intensamente. Ele continuou pregando o evangelho ao ponto de ser decapitado. Cara, que cara incrível, que palavra maravilhosa, que homem. Levou até o fim da sua vida o evangelho, enquanto a maioria das vezes estava preso. Mas mesmo assim ele estava ali escrevendo as suas cartas e mandando os mensageiros: vai e levem a palavra do Senhor, vai e leve luz àquele que ainda não conhece. Mesmo no meio daquela tempestade, mesmo no meio de uma prisão, mesmo num calabouço, onde é que ele estivesse, ele não retrocedia. Ele foi intenso do início ao fim. Como é que é o nosso comportamento? Nós não conseguimos. Qualquer coisa a gente está caindo. Uma palavra negativa que alguém traz para a gente, entrega aos nossos ouvidos, a gente, na verdade, empresta os nossos ouvidos, essa palavra chega ao nosso coração, e aí começa a dar um desânimo, eu começo
a não frequentar mais a igreja da mesma forma que eu vinha. Aquela intensidade que eu levava a palavra de Deus aos irmãos, eu já não levo mais. Por umas simples palavras. Imagine se você fosse jogado numa cela. E não era uma cela simples. Era uma cela que existia frio, escuridão. Acredito que a maioria morria de tumor naquele lugar, ou qualquer tipo de doença, porque não entraria sol, não entraria ar. Essa palavra só vem trazer para nós encorajarmos a cada dia mais. Não é uma palavra doce, é uma palavra dura, mas é preciso. Nessa manhã o Senhor precisava falar. Se Ele não alcançou a todos, 1 ou 2 ou 10 receberam e entenderam. Se é para o Senhor, pode aplaudir bem forte. Que homem incrível. A serpente está aí, preste a nos atacar e confundir a nossa mente. Basta você, o que você vai fazer? Blindar a sua mente e blindar o seu coração contra essas palavras malditas. O pastor da igreja é o pai da noiva. O pastor Alexandre é o pai da noiva, é o anjo da igreja. A responsabilidade de entregar a igreja pura e virgem ao Senhor está nas mãos dele. Está nas nossas mãos também a responsabilidade de ajudá-lo. A cada dia, aquele que se levantar contra o seu pastor, você precisa ser o primeiro a colocar ele no seu lugar. Porque se a pessoa vier falar com você mal do seu pastor, mal da sua igreja, e você simplesmente fingir que não é com você, um dia Satanás vai te alcançar, porque você foi omisso. Um dia Satanás te alcança, porque você foi omisso. O pastor, ele zela pela sua igreja, ele precisa levar uma igreja pura e virgem a hora que o Senhor voltar. A palavra de Deus diz que Paulo, ele não vai entregar ao Senhor os desigrejados, e sim o que estão em Cristo Jesus. Então guarde o seu coração, guarde a sua mente, busque intensamente a palavra de Deus todos os dias, faça o seu devocional, lutem a cada dia pelo Evangelho, ajudem a sua liderança a sustentar esse Evangelho até o fim. Nós somos responsáveis pelo sangue dos inocentes. Mas aquele que entrou aqui nessa manhã e já recebeu a palavra que o Senhor nos entregou nessa manhã, você não é mais inocente. Então, se o sangue for derramado, você será culpado. Amém, igreja? Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos alimentou com esse ensinamento. Espero que o Senhor tenha falado através de mim para todos que estavam precisando ouvir uma palavra dessa. Não é uma palavra confortável, mas é uma palavra verdadeira. Se nós tivermos só melzinho, a gente se acomoda. Se a gente tiver só mamão com açúcar, a gente se acomoda. Se a gente tiver só um leitinho, não tiver nada para degustar, alguma coisa sólida, a gente um dia, a gente acaba caindo.
Todo dia a gente precisa se alimentar. Eu sei que existe um processo. A gente precisa ser conhecedor. Para isso a gente senta, ouve a palavra do Senhor, se alimenta e tem um conhecimento. E ali a gente vai buscar, na verdade, uma coisa mais sólida. Uma alimentação mais forte. Para quê? Para sustentar o nosso corpo. E essa palavra mais forte é a palavra do Senhor. Vai sustentar, na verdade, o nosso espírito. Se você se alimentar com a palavra do Senhor, o seu espírito vai estar alimentado. E na hora dos momentos ruins, você vai suportar. Eu sempre falo, para que serve o encontro, o reencontro, a célula, o culto, a palavra que é diluída nesse altar? Não é só para trazer um diploma, um conhecimento, uma águiazinha aqui no peito, uma ovelha e um leão. Não é só para isso não, é para os momentos ruins. Quando chegam os momentos ruins, você precisa buscar lá atrás todo o ensinamento que foi feito para você, todo o processo que você passou, desde das águas no tornozelo até as águas nos lombos, até chegar no nível que você não conseguisse mais andar e você precisasse nadar. Esses momentos que você precisa buscar, aquelas palavras que foram faladas lá atrás. Então, não brinque com o evangelho. Se você já fez o seu fruto fiel, o seu consolidando, coloque em prática. Aquilo que você aprendeu, não guarde só para você. Entregue a outras pessoas que precisam. E aquilo que você aprendeu, utilize nos momentos ruins na sua vida. É para isso que ele serve. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Se você está aplaudindo o Senhor, pode ser melhor. Amados, permaneçam em espírito. Dê um glória a Deus no seu lugar. Aleluia. Isso aí, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra dura, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra verdadeira, Pai. Da mesma forma que o Senhor trouxe essa palavra à igreja, Ele também cortou em mim antes dela ser traga. Pode acreditar. Por isso eu sou grato. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por levantar da minha cama, Pai. A cada movimento que eu faço, Pai, eu glorifico o Seu nome. E se você é grato por isso, glorifica o nome do Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Obrigado, Pai. Tu és santo, Senhor. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas